Eu tive que dar uma saída, mas acompanhei pelo Facebook todo o desenrolar aqui dessa audiência. E me chama, né, a atenção uma fala, acho que foi Rosimar que falou que ela recebe tantas denúncias de assédio de funcionários e essa casa está, né, vazia, sem essas pessoas. A gente fica triste com isso, mas é perfeitamente compreensível, porque se essas pessoas que estão sofrendo assédio estivessem aqui, elas estariam sujeitas, inclusive, à retaliação nos seus ambientes de trabalho. Eu tenho visitado muitas escolas, tenho visitado muitos órgãos da administração pública municipal, e a gente, às vezes, é chamado assim, num cantinho. Às vezes, outro dia, eu estava fiscalizando um banheiro de uma escola, uma professora entrou e desabafou comigo sobre o assédio que ela estava sofrendo. E quando a gente vê essas pessoas acuadas, sem ter a quem recorrer, sem ter a quem pedir auxílio, nesse momento de sofrer esse assédio, inclusive de formas muito repetidas, a gente fica questionando como que isso vai ser resolvido e atendido pela corregedoria. E conforme foi falado aqui também, do assédio vertical e horizontal, muitas vezes esse assédio é cometido por pessoas em cargo de confiança que não têm a competência para aquele cargo que estão ocupando, em cima de servidores efetivos que prestam serviços maravilhosos, irretocáveis há anos, mas que têm uma chefia, por estar num cargo de confiança, praticam esse assédio com os servidores. Eu já ouvi isso de várias pessoas, em vários locais onde eu estive. E isso é muito grave, é muito sério, porque às vezes se coloca uma pessoa num cargo de chefia sem a competência técnica para aquela secretaria, para aquele órgão que está ocupando. E a pessoa, no sentimento de superioridade, pratica esse assédio com os servidores que estão ali. E eu gostaria também de dizer que isso precisa ser revisto, sim, com os olhos, porque o que a gente vê, na verdade, que a gente tem ouvido, que tem chegado na corregedoria, é só para as pessoas que têm sofrido o assédio e não a cariação com aqueles assediadores. Então, tem processos que a gente tem ouvido que, inclusive, as pessoas estão sendo penalizadas pela corregedoria sem que o outro lado seja ouvido, sem que tenha uma espécie de acariação. Então, isso é muito grave, muito grave. E, conforme o Júnior Souza falou, isso é em todo o setor público municipal, aqui no Legislativo, no Executivo, nas autarquias, nas empresas nas empresas públicas, né, e privadas, me fugiu o nome aqui agora, de economia mista, desculpa, de economia mista. Então, isso tem acontecido muito, muito. Em todo lugar que a gente vai, as pessoas falam assim, por favor, me ajuda, me ouve. E isso tem trazido, inclusive, um adoecimento mental. Eu já tenho falado sobre isso aqui diversas vezes, que as psicólogas e as assistentes sociais, principalmente da educação, que são pessoas maravilhosas, elas não estão conseguindo atender todas as pessoas da educação que estão passando por doenças mentais, por sofrimento, porque a carga dessas professoras, diretoras, pedagogas que estão nas escolas, gente, no período pós-pandêmico, o que essa classe de profissionais está enfrentando, Débora está aqui, é uma pedagoga, ela sabe do que eu estou falando, e simplesmente o município tem feito vista grossa para isso. A gente já pediu, já fiz requerimento, já debatemos isso aqui na casa, e até o momento nenhuma atitude foi tomada. Então, o assédio está existindo, sim, de formas muito graves. E eu queria, inclusive, que se fosse, como encaminhamento aqui dessa audiência, que fosse feita uma campanha em todos os órgãos públicos municipais, com o cartaz: assédio moral, não. Denuncie no número tal. Procure
tal pessoa, tal número, corregedoria. E que essas pessoas, gente, que estão abaixo dessas chefias, que elas sejam respeitadas. É isso que se espera de qualquer liderança, tanto no serviço público quanto no privado. É que essas pessoas sejam, no mínimo, respeitadas por suas chefias e suas lideranças. Volto a dizer que, em grande parte, não tem a competência técnica necessária para liderar aquele grupo de pessoas que está sob a responsabilidade dela na secretaria, na autarquia, seja lá onde for. Então, isso é muito sério. Eu espero que esse assunto não fique restrito a essa audiência e que a gente possa implementar, sim, ações práticas para reduzir esse assédio. Em vários órgãos aí a gente vê aquele alerta, né, que desacatar um funcionário público é crime. Eu espero um dia que o assédio moral também vire crime, porque o sexual já é. Mas o moral também precisa se tornar crime, porque aí talvez as pessoas pensem 2 vezes antes de praticar o assédio. Muito obrigada.